Olá! Rapidinho, vamos trazer um guia de episódios de Os Cavaleiros do Zodíaco. Claro que é a nossa maneira. Em fanzine, assim, eu ainda não expliquei o que é um fanzine. Para quem não sabe, fanzine nasceu de duas palavras, fanático e magazine, com base em fanfics ou releitura de obras. Podemos aprofundar nos conceitos depois, em outros vídeos, mas fica aqui como recap. E infelizmente, não podemos usar músicas e evitar imagens oficiais. Evitamos problemas com direitos autorais assim, desde o início. Então, sem demora, segue aí o primeiro capítulo deste guia de episódio. Os Cavaleiros do Zodíaco, as lendas de uma nova era. A luz do crepúsculo banha as ruínas de um coliseu moderno nos arredores de Tóquio. O rugido da multidão é ensurdecedor, um eco ancestral de uma era que jamais deveria ter sido ressuscitada. No ringue, dois jovens desferem golpes capazes de rasgar o céu e abrir fendas na terra. Eles são cavaleiros, a lenda feita carne, e este é o diário de suas batalhas. Eu me pergunto, você já se sentiu como um deles? Um jovem lançado a um destino maior do que você poderia imaginar? A pressão forja heróis na forja mais cruel, a da adversidade incessante. E Seiya chegou à Grécia como um grão de areia, um órfão japonês em uma terra de gigantes. A pressão começa sutil, no peso dos olhares de desdém, no eco das palavras de Cassius. As armaduras são um legado da Grécia. Cada humilhação na infância, cada golpe que o derrubava, era um tijolo na parede de sua resistência. O primeiro sacrifício é o mais óbvio. A própria infância, trocada por punhos ensanguentados e noites de treino exaustivo. Mas o sacrifício maior, aquele que define um cavaleiro, é abrir mão do orgulho imediato, é engolir o sangue na boca e ouvir, mesmo quando queriam golpeá-lo por trás. É na quietude da mentoria de Marin que ele aprende a lição mais cruel. A força física é insignificante. O verdadeiro poder, o cosmo, exige um sacrifício íntimo, a rendição do eu limitado para se conectar com a energia infinita do universo. Vemos a transformação em seus olhos. A dúvida inicial se torna foco, a raiva se transforma em convicção. Ele não está mais lutando para sobreviver. Está lutando para provar que a justiça não tem nacionalidade. Antes do golpe final, há um silêncio. O ar parece parar. Cassius, o gigante, sangra e não compreende. Seiya, o que foi considerado insignificante, traça com as mãos o desenho sagrado de Pégaso no ar. Naquele momento, não é apenas um homem que luta. É uma constelação que desperta. É a materialização de uma lenda. É quando nos perguntamos, o que nos define? A origem? A força bruta? Ou a centelha de um poder maior que queima dentro de nós, esperando para ser invocado? E você, enquanto testemunha esta centelha se acender pela primeira vez, o que sente? É a esperança de ver o underdog vencer? A angústia de saber que esta é apenas a primeira de muitas batalhas sangrentas? Ou uma saudade de um tempo em que acreditávamos que poderíamos ser heróis? Comente abaixo com uma palavra que descreva o que está sentindo. Sua experiência faz parte dessa narrativa, porque a jornada de Seiya está apenas começando. E eu te pergunto, o que você faria no lugar dele? A decisão que se aproxima longe da Grécia é a mais difícil de todas. Carregar este poder para casa, sem saber que inimigos aguardam na escuridão. O santuário grego é palco do juízo final. Cassius avança, um colosso de puro desprezo. Mas Seiya já não está lá. Seu corpo é um veículo, seu espírito é uma tempestade. Ele se move, o ar estremece. Não é um soco, são dezenas. Centenas. Meteoros de pura energia cósmica irradiam de seus punhos, um furacão de luz e força que engole o gigante. É o ataque de meteoros de Pégaso. Cassius é arremessado para trás, seu corpo é um brinquedo dos deuses. A terra treme com o impacto. A vitória é dele.
Mas o verdadeiro clímax não é na arena, é no penhasco sob a lua grega, onde China, a temível cavaleira de Ofiuco, o encurrala. A armadura sagrada é conquistada, mas agora deve ser defendida. Ceia veste Pégaso. Pela primeira vez, o metal brilha contra seu corpo e ele sente uma euforia avassaladora. É o homem mais forte do universo, até que China o derruba com um único golpe. A armadura, que era luz, torna-se um peso de chumbo. A confiança se esvai, o desespero chega, ele está prestes a falhar, até que a lição de Marin ecoa em sua mente. Mostre que possui a alma de um guerreiro. E então, cercado, pisoteado, algo dentro dele se incendeia. Seu cosmo queima. Não é mais apenas técnica, é sobrevivência, é identidade. Ele se levanta e os meteoros de Pégaso não são mais apenas um ataque, são uma extensão de sua vontade. A máscara de China se parte. E no rosto revelado da inimiga, ele não vê maldade, apenas humanidade. É um golpe não só de força, mas de percepção. Ele vence a luta, mas a semente de um futuro conflito é plantada. A poeira baixa no santuário e no penhasco. Ceia é, oficialmente, o cavaleiro de bronze de Pégaso, mas o triunfo na Grécia é apenas o prólogo. Ele volta ao Japão, não como um herói celebrado, mas como um jovem carregando um fardo divino. A armadura no baú não é um troféu. É uma responsabilidade que pesa mais que o metal. As consequências são imediatas e sutis. Ele feriu Cássius, humilhou China e criou inimigos poderosos. A promessa de usar a armadura apenas pela justiça ecoa em seus ouvidos. Mas o que é justiça em um mundo que parece ter esquecido os deuses? A vitória não trouxe um feliz para sempre, trouxe um e agora? A complexidade das emoções é normalizada. Ele sente orgulho, mas também solidão. Alívio, mas também um medo surdo. Ele alcançou seu objetivo, mas o custo foi a sua inocência. A vida simples que talvez sonhou está agora irremediavelmente perdida. O tema central aqui não é a vitória, mas a escolha. A escolha de aceitar um destino maior do que si mesmo e as cicatrizes invisíveis que essa aceitação deixa para trás. Esta história nos lembra que todas as lendas começam com um primeiro passo, muitas vezes dado por alguém que não se sente digno de ser lenda. A jornada de Ceia é um espelho das nossas próprias batalhas diárias. Talvez você não precise invocar o cosmo, mas certamente já precisou encontrar uma força interior que não sabia que possuía para enfrentar um gigante em sua vida. Seja um desafio no trabalho, uma pressão social ou uma batalha interna contra a dúvida. Esta narrativa nos fala sobre resiliência, sobre levantar-se após cada queda e sobre a coragem de carregar nossos poderes, nossos talentos, nossas responsabilidades com dignidade, mesmo quando eles pesam. Todos nós temos uma armadura para vestir e um caminho a seguir. A pergunta que fica e que ressoa muito depois da tela escurecer é: você está pronto para ouvir o chamado do seu próprio cosmo? Obrigado por embarcar nessa releitura do início de uma das maiores jornadas da animação. A lenda de Ceia e os Cavaleiros do Zodíaco é repleta de camadas. E reviver cada capítulo é descobrir novos detalhes que passaram despercebidos. Se esta história tocou seu coração, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo deste guia episódico. Cada like, cada comentário com sua emoção nos ajuda a seguir adiante. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que, assim como nós, ainda acredita no poder das constelações e na força do espírito humano. E fique atento, porque na próxima semana a paz de Ceia será quebrada. Ele descobrirá que o Coliseu no Japão não é apenas um espetáculo, mas uma armadilha. E a misteriosa jovem do camarote, que prometeu lisura aos combates, guarda um segredo que mudará tudo. Até lá, que o seu cosmos sempre queime forte.